Olá, bem-vindos ao Playtea! Hoje eu trouxe algumas dicas de brincadeiras sensoriais para você fazer aí na sua casa com seu filho autista. Vamos lá? Vou falar sobre brincadeiras sensoriais e algumas dicas e até mesmo exemplos de brincadeiras que já estão aqui prontinhos para nós falarmos sobre eles e como você pode estar usando eles no dia a dia, nas brincadeiras com o seu filho autista e estimular essas questões sensoriais. Mas antes, nós precisamos entender o que são os sistemas sensoriais e por que fazer brincadeiras sensoriais com crianças autistas é importante e por que nós, terapeutas, principalmente eu, terapeuta ocupacional de integração sensorial, o porquê que esses profissionais, eles trabalham com essa perspectiva, por que quando meu filho vai para a integração sensorial, ele fica brincando, ele fica lambuzado com várias coisas. Qual é a finalidade disso tudo? Então, vamos lá. A integração sensorial e os sistemas sensoriais, eles funcionam dentro do dia a dia da criança autista de diversas maneiras. A integração sensorial, ela estuda os sistemas sensoriais e como eles estão funcionando no dia a dia da pessoa autista ou não autista. Os transtornos do processamento sensorial, como nós chamamos, são transtornos que fazem com que pessoas, independente de serem autistas ou não, apresentem disfunções em como esses sistemas estão reagindo. É como se os sistemas dessa pessoa estivessem desregulados. Então, para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Todos nós, aqui dentro do nosso cérebro, possuímos regiões cerebrais e funções e várias estruturas que comandam várias áreas do nosso corpo. Então, dentro do cérebro, nós possuímos também as regiões relacionadas ao processamento sensorial e aos sistemas sensoriais. E dentro dele, nós possuímos os sistemas tátil, vestibular, auditivo, proprioceptivo, visual, dentre outros. Então, esses sistemas, eles comandam as funções e as ações e como nós vamos perceber, como nós vamos responder a situações do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você entra num lugar em que está muito claro, tem muitas luzes nesse lugar, uma luz muito forte, ou então, por exemplo, você está num lugar escuro, e você abre a janela de manhã, você está no quarto escuro, acordou, abriu a janela de manhã e vê aquela claridade nos seus olhos, e você consegue perceber essa claridade, você fecha os olhos, você reage de alguma maneira, isso foi uma informação externa do ambiente que o seu sistema visual captou, o seu sistema sensorial processou essa informação e lhe enviou uma mensagem que você estava vendo uma luz forte. Então, essa mesma relação de causa e efeito funciona dentre várias outras atividades no dia a dia. E quando nós falamos de crianças e pessoas autistas, é muito comum nós termos o transtorno do processamento sensorial associado ao transtorno do espectro autismo. Então, é muito comum nós termos crianças autistas com alterações sensoriais. E por conta dessas alterações sensoriais, também terem comportamentos inadequados, também reagirem de maneiras diferentes e até mesmo estressoras e inadequadas em situações em que eles são expostos a esse tipo de estímulo, a esses tipos de mensagem sensoriais. Então, o que são esses estímulos sensoriais? O que são essas informações? Por exemplo, vamos começar pelo tato. Tudo aquilo que você toca e tem uma textura está relacionado ao seu sistema tátil. Tudo que você consegue tocar, você consegue perceber que isso aqui é sólido. Quando você pega e molha a mão, você consegue perceber que ela está molhada. Isso são informações táteis
que o seu corpo está sendo exposto a uma experiência e o seu sistema tátil está percebendo. Então, por que é importante nós trabalharmos a integração sensorial com crianças autistas? Porque na integração sensorial a gente consegue trabalhar essa desregulação que eu comentei com você no início desse vídeo. Quando nós temos alterações desse processamento sensorial, é como se todos esses sistemas estivessem em desordem, estivessem desformatados no nosso cérebro. E a integração sensorial, as atividades e estímulos sensoriais realizados dentro da integração sensorial com o terapeuta ocupacional vai começar a reorganizar, reajustar esses sistemas e fazer com que agora, a partir desse novo momento e dessa nova perspectiva, essa criança, essa pessoa consiga começar a desenvolver essas habilidades de outras maneiras. Então, por exemplo, se antes a sua criança autista, quando entrava em contato com uma textura nova ou um som muito alto, uma luz muito forte, ficava extremamente irritado, chorava, ficava desorganizado. Agora, com a estimulação e com as brincadeiras sensoriais, a gente tem o processo contrário. Ele vai começar a aprender a lidar com esse comportamento, vai começar a aprender a lidar com essas emoções, vai começar a dosar como ele deve reagir, como ele não deve reagir dentro do seu dia a dia e a partir das estimulações realizadas na integração e, claro, a continuidade disso com você aí na sua casa. Então, por isso é muito importante nós trabalharmos em conjunto. As terapias trabalharem no consultório, nos estúdios de integração e vocês, pais, mães e cuidadores, trabalharem em casa também essas interações dessa criança. Então, vamos à nossa atividade. A primeira atividade que eu selecionei é uma atividade muito simples, ideal para começar a brincadeira, principalmente se o seu filho ainda não tem muita interação e iniciativa nesse brincar. Então, se a sua criança ainda não tem muita iniciativa no brincar, nós precisamos começar pelo mais simples. Porque quanto mais simples for essa atividade, maior será o interesse dela em realizá-la. Quando nós já começamos uma atividade, uma brincadeira de uma maneira muito complexa, com muitas etapas, muitas sequências e aumentando muito esse grau de dificuldade, a probabilidade dessa criança não ter interesse ou não manter o foco dessa brincadeira é maior. Quando nós falamos de autismo, nós temos a presença muito grande do desinteresse pelo brincar. Então, a gente precisa começar graduando, começando do mais fácil e avançando degrauzinho por degrauzinho, etapa por etapa, até a gente conseguir fazer uma atividade mais complexa. E aqui, ao longo das atividades, vocês vão perceber isso. Nós vamos começar com um exemplo de atividade simples e nós vamos aumentando o grau de dificuldade com o mesmo elemento água, o mesmo elemento sensorial da água. Então, vamos lá. Na primeira atividade, eu nomeei de Caçada das Cores. Ela é muito simples e você vai conseguir reproduzir facilmente aí na sua casa. Para essa atividade, você vai precisar de 400 ml de água. Eu selecionei um espaço pequeno e um recipiente pequeno para armazenar essa água. Mas você pode, sim, colocar em espaços maiores e recipientes maiores, de acordo com o espaço que você tiver aí no seu ambiente. Aqui eu não tenho um espaço muito grande para colocar muita quantidade de água. Por isso eu selecionei uma quantidade menor. Mas se aí na sua casa você tem um espaço maior e que possa fazer isso, sem problema. Você pode colocar mais também. Então, vamos à atividade. Nesse recipiente, eu coloquei os 400 ml de água e algumas peças de encaixe coloridas, como essas. E aqui está o cone onde as peças devem ser encaixadas. A base desse jogo de encaixe está aqui. Então,
o que a criança deve fazer nesse primeiro momento, nessa atividade. Ela deve pegar a cor que você vai indicar para ela. Se ela já souber as cores, você pode solicitar. Eu quero agora o vermelho, eu quero agora o laranja, eu quero agora o rosa. E ela vai pegando para você e colocando aqui e encaixando até chegar ao topo. Você pode também, se ela não atender tantos comandos, você pode só dar um modelo para ela, falar assim, olha, filho, vamos colocar, pega e coloca aqui igual. E aí, quando ela colocar, você comemora, você brinca, você faz festa para ela ficar feliz e entusiasmada com a brincadeira. E o objetivo dela é fazer com que a criança atenda os seus comandos de pegar, de encaixar, ela consiga realizar esse sequenciamento de encaixe, de pegar e encaixar, ela discrimine as cores, ela reconheça as cores e sensorialmente o objetivo dela é estimular as questões táteis relacionadas às texturas molhadas. Então, quando a gente mergulha a mão na água, ó, assim, a gente entra em contato com sensações. Então, se essa água está quentinha, você percebe a temperatura. Se essa água está fria, você percebe a temperatura. Você fica com a mão molhada. Então, quando a criança tem alterações sensoriais relacionadas às questões táteis, ela não gosta de ficar suja. Ela não tem uma tolerância a ficar em contato com sensações na pele, ela se sente suja e precisa limpar constantemente. Eu recebo muitos relatos de pais, e talvez o seu filho seja parecido com um dos meus pacientes, de sempre estar com um lenço ao lado do prato, então ele leva uma colherada na boca e limpa a boca, sempre está com o lenço limpando as mãos, sempre estar lavando as mãos, não tolera tocar em algumas texturas, como texturas molhadas, gelatinosas, da sensação da água caindo no corpo. Então, tem muitas situações do dia a dia que estão relacionadas às questões sensoriais, táteis, como essas que eu os relatei. Então, se a sua criança tem alguma dessas características que eu citei, você pode deixar próximo dela lenços, uma toalha, para ela, quando molhar a mão, enxugar. Sempre a gente tem que respeitar o tempo de tolerância da criança. A gente precisa estimular essas habilidades, mas respeitando o tempo de tolerância dela. Não fazer da brincadeira um momento aversivo, um momento ruim. Pelo contrário, o que a gente quer fazer é tornar esse brincar prazeroso. A gente quer sim ensinar habilidades, a gente quer estimular, mas nós também precisamos fazer desse momento um momento prazeroso. Então, tenha essa sensibilidade, esse olhar. Não force a criança a fazer, não force a criança a realizar o que ela ainda não consegue. Se ela não conseguir, por exemplo, nessa atividade que eu estou ensinando a vocês, mergulhar a mão completamente na água, tire a pecinha úmida e dê para ela, só para ela tocar e colocar. Se ela quiser limpar a mão, deixe. Ofereça um lenço, uma toalha, para ela não ficar em contato com essa textura e se desorganizar, ficar irritada e até mesmo criar uma aversão a realizar brincadeiras com você e brincadeiras desse tipo também. Voltando à atividade, o que nós vamos fazer aqui? Pegar as pecinhas e colocar. Então, vamos lá. A base dele é azul. Então, qual é o próximo tamanho? Deixa eu ver, é o laranja o maior. Vamos colocar, lá vai. Tchum! E aí você faz bastante uso dessas questões. Você viu que eu já usei a proporção? Eu já coloquei uma nova ideia para a criança perceber, além das cores, a questão de tamanho, o que é maior, o que é menor. Quando eu coloquei, eu joguei, então isso já exige um pouco de planejamento motor, atenção, mira
também para arremessar. Se a sua criança não conseguir, você pode segurar na mãozinha dela e levar ela para encaixar, colocar até o final a peça e soltar a mão dela, auxiliá-la nesse processo se ela não conseguir encaixar sozinha. Ou então, se ela não conseguir jogar, você pode pedir para ela só colocar do jeitinho dela. O importante é ela tentar fazer. Podem ter erros, podem ter acertos, e você vai dosando esse direcionamento. É impossível em uma atividade inteira nós só termos acertos, ela não errar nenhuma vez. Então, você vai dosando essa questão de certo, de errado, o que você deve direcionar corretamente, o que você pode deixar passar, porque o empenho dela em fazer está tão grande. Então, um errinho a gente pode passar, porque o nosso objetivo maior é a interação, é ela conseguir viver essa experiência, e depois que ela já estiver mais adaptada, mais aberta a realizar as atividades, a gente corrige o errinho. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura na hora de fazer as brincadeiras com as crianças também. Então, você vai colocando todas as cores até chegar no final. Fim! Acabou! Agora que você terminou tudo, você pode oferecer um lenço para a criança enxugar as mãos, você pode dar uma toalha para ela enxugar o brinquedo, se ela quiser, ou então você pode só finalizar, parabenizar a sua criança, dar um abraço bem apertado, um beijo bem gostoso, e dizer para ela que foi muito legal, foi muito importante ela ter brincado com você, que você está muito feliz. Mostrar a ela que você fica feliz de estar com ela, você fica feliz da participação dela. Se você quiser, você também pode negociar uma recompensa por ela ter conseguido se superar e fazer atividade, dar um bombom, liberar um tempinho vendo um vídeo, dar alguma troca, alguma recompensa dentro do que você acredita ser válido no dia a dia de vocês, para que ela se sinta mais motivada para realizar as próximas atividades. Nessa próxima atividade, nós vamos permanecer usando o elemento água como a estimulação sensorial que nós estamos trabalhando. E, para isso, para estimular essas questões táteis juntamente à água, nós vamos acrescentar mais 3 objetivos. Na atividade anterior, nós usamos como objetivo as cores. E nesse, nós vamos usar como objetivo 3 coisas. As cores, nós vamos permanecer utilizando a sequência numérica, e agora nós vamos acrescentar a motricidade fina, a estimulação motora, a coordenação motora. Você pode nomeá-la de muitas maneiras, mas nessa atividade nós vamos trabalhar muito mais esses elementos. Nessa atividade você também vai precisar de 400 ml de água para colocar em um recipiente como esse aqui, pecinhas numéricas de plástico coloridas para você trabalhar os números e os objetivos estabelecidos. Então, você vai colocar os números dentro da água e deixá-los submersos. O que estiver flutuando, você vai empurrando, assim como eu estou fazendo, para eles ficarem todos submersos. E aí, na atividade anterior, o que nós conversamos? Que a sua criança pode ter uma baixa tolerância a esse estímulo tátil, como a água. Ela pode ter uma baixa tolerância relacionada a texturas molhadas. Então, a gente não precisa fazer com que a criança mergulhe a mão completamente aqui no recipiente. A gente pode trabalhar só com a pontinha dos dedos, que ela toque só com a pontinha dos dedos. Sempre a gente vai trabalhar com um suporte. Então, se a sua criança não tiver uma boa tolerância, você pode dar um suporte, deixar sempre visível aos olhos dela um lenço ou uma toalha, onde você possa estar oferecendo para ela enxugar as mãos, limpar essa região e não ficar desorganizada, irritada e até mesmo desestimulada para realizar a atividade.
E também a gente precisa sempre estar observando como está sendo a reação da criança nessa nova atividade. Se ela está demonstrando irritação, se ela está muito agitada, se a atividade e o estímulo está muito intenso e ela está ficando ansiosa. Então, se você perceber que está exigindo muito dela mergulhar a mão toda, ofereça um lenço e dê para ela pegar apenas com a pontinha dos dedos. Ou então você pode oferecer suportes como pregadores, como esse aqui. Pregadores de roupa, de varal mesmo, onde você vai poder trabalhar as questões motoras que eu falei. Trabalhar os movimentos de pinça, a força digital, a apreensão, para essa criança conseguir apertar e pegar, e assim, consequentemente, ela terá menos contato com a água. Então, a gente vai respeitar a tolerância dessa criança em aceitar o novo, aceitar a textura e também auxiliar as questões motoras dela. Então, vamos lá. Nessa atividade, você vai precisar, como eu falei, do recipiente com água, dos números, um pregador de roupa e um potinho para você colocar as pecinhas quando finalizar. Então, você vai pedir para a criança primeiro pegar as cores que você vai solicitar. Você pode pedir agora, filho, a mamãe quer o rosa. Onde será que tem o rosa? Deixa eu ver. Achei um rosa. Pega um igual. E aí você pede para ele pegar o igual. Sempre dê um modelo. Sempre que você for iniciar uma atividade e fazer um pedido à criança, seja o modelo dela. Realize primeiro, mostre como é, pegue a cor que você deseja que ela pegue, para que ela veja e consiga imitar, parear de alguma maneira o que você fez com o que ela precisa realizar. Porque é muito comum, quando a gente vai brincar com uma criança, a gente só falar para ela o que a gente quer. Eu quero vermelho, eu quero verde, eu quero azul, eu quero verde. Mas, às vezes, ela não sabe muito bem como agir. Ela até sabe a cor e sabe onde está a cor. Mas, às vezes, ela não sabe realizar a execução da atividade. Ela não conseguiu entender que ela tem que pegar e colocar aqui nesse potinho. Ela tem dificuldade nesse processamento. As crianças autistas, de uma maneira geral, têm dificuldade nessas relações de processar a informação. Muitas vezes eles até sabem as cores, conhecem os números, mas quando você dá um comando, ele tem dificuldade de elaborar como ele vai reagir a esse comando, como ele vai executar o comando que você solicitou. Então, dar um modelo, fazer igual e falar para ele fazer igual, auxilia ele nesse processo. Agora ele já sabe como é, então ele vai conseguir executar de uma maneira mais adequada. Mas se mesmo assim, mesmo você orientando e sendo um modelo, ele ainda teve dificuldade, não tem problema nenhum você segurar na mão dele, pegar junto com ele e encaixar junto com ele, auxiliando nesse processo em todas as etapas para que ele consiga entender como é que ele tem que fazer e no futuro consiga realizar sem seu suporte físico total, como no início. Então, vamos lá. A gente vai começar com as cores. Então, nós vamos pegando o rosa. Qual vai ser a próxima cor? Amarelo. E aí você pega o amarelo. Qual vai ser a próxima cor? Azul. Azul, eba! Muito bem, você é o campeão! Sempre fazendo o uso das onomatopeias, dos adjetivos, das comemorações, para que essa criança fique motivada, veja que ela está conseguindo e tenha vontade de continuar na atividade. Quando nós realizamos atividades que exigem muito das crianças, principalmente atividades que têm características sensoriais, quando a sua criança tem alteração, ela precisa de muitos reforçadores, de muitos estímulos para ela permanecer na atividade, porque muitas vezes a irritabilidade, o incômodo e o desconforto causado por estar em contato com essa textura, com esse estímulo é tão grande que a vontade dela é sempre fugir, não realizar.
Quando você for agora, na próxima etapa, solicitar os números, a mesma coisa deve ser feita. Você deve pegar o número e falar o número que você está pegando. Por exemplo, agora a mamãe quer o número 8. E aí você pega o número 8, mostra para a criança 8. Esse aqui é o 8. Pega o igual. E aí você pode apontar para ele onde está o igual, pegar junto com ele. Sempre que você for mostrar o que você pegou a criança, é muito importante você aproximar do seu rosto, você aproximar dos seus olhos, você aproximar da sua boca, para a criança trazer o contato dela, para a criança olhar para o objeto e também para o seu rosto. E assim você já vai estimular a questão do contato visual também, junto ao modelo da atividade. Então aqui, olha o 8, perto dos olhos, perto do rosto. Agora vamos escolher o número 1. Número 1, filho, esse aqui é o número 1. Sempre próximo do rosto e dos olhos também. A mesma coisa funciona quando nós vamos usar o pregador. Você vai pegar, colocar a mão da criança, apertar junto com ela, para ela conseguir ver como é que aperta, ela sentir se ela tem força suficiente. Normalmente, eles não têm força suficiente para fazer a pressão para o pregador abrir sozinho. Então, você precisa segurar junto e apertar junto com a criança para ele conseguir abrir. E aí, você segura na mão dele, aperta junto com ele. Vamos pegar o 1. Aí, você pega o número 1. Agora, vamos levar. Colocou. Comemora com a criança. E assim você vai realizando a atividade até você completar todos os números. A criança colocar todos os números na água, colocar no potinho e conseguir finalizar. E ao final, você também pode usar vários artifícios para estimular, para recompensar essa criança e aumentar o engajamento dela nas próximas atividades. Então, você pode comemorar, dar um abraço bem apertado, um beijo bem gostoso, dar um bombom, um biscoito, liberar um tempinho de vídeo para ela assistir, de desenho, para ela se sentir motivada ao fazer as próximas atividades e as próximas brincadeiras que você vai apresentar a ela também, porque você vai aprender muitas brincadeiras aqui nesse canal para conseguir desenvolver na sua casa. Então, sempre recompense de alguma maneira a criança quando ela conseguir realizar, por menor que tenha sido o feito dela na atividade. Ela pode ter conseguido só mergulhar um dedinho na água, mas comemore, parabenize, mostre a ela que você está orgulhoso, está feliz dela ter conseguido, que esse comportamento vai se consolidar muito melhor, esse vínculo com você vai se estreitar muito mais e ela vai conseguir desenvolver muito melhor as próximas atividades que ela precisará fazer. Nessa atividade, nós vamos permanecer usando o elemento sensorial da água, assim como nas atividades anteriores. E nessa atividade, você vai precisar de 400 ml de água, um recipiente para armazenar essa água, letras coloridas para você despejar aqui dentro do recipiente, potes coloridos como esse para a criança parear as cores iguais. E no início desse vídeo eu falei para você que nós íamos trabalhar o grau de dificuldade e o sequenciamento desse grau de dificuldade. É muitas vezes esse processo que acontece nas terapias. Nós começamos a ensinar uma atividade mais leve para a criança, mais fácil e de simples assimilação, e vamos aumentando o grau de dificuldade. Então, nós começamos com uma atividade simples e leve, passamos por uma atividade de nível médio, onde a criança precisava selecionar os números, e agora nós vamos para uma atividade de nível moderado, onde ela precisa conhecer as letras do alfabeto. Nessa atividade, nós vamos trabalhar 3 componentes primários como objetivo.
o pareamento de cores, assim como as atividades anteriores, o pareamento das letras do alfabeto, assim como nas atividades anteriores, e a coordenação motora fina, assim também como nas atividades anteriores, usando o elemento sensorial da água em todas elas, para você conseguir reproduzir aí na sua casa facilmente. Então vamos lá. E o recipiente você vai despejar as letrinhas que já estão aqui e organizar os potinhos coloridos aqui para a criança colocar as letras. Se você não tiver potinhos como esse na sua casa, você pode só selecionar um outro recipiente transparente mesmo, com uma vasilha plástica, só para a criança colocar. Aí você não terá o pareamento da cor. Mas se você tiver os potinhos, a gente também consegue trabalhar essa questão do pareamento das cores. Então você pode pedir, sendo sempre o modelo. O primeiro pedido você sempre deve fazer usando e sendo o modelo. Então você vai falar, vamos fazer a caçada das cores e das letras. Sempre estimulando, com muita animação, para essa criança também se sentir engajada e ter vontade de iniciar essa interação. E você começa, a primeira letra que eu vou querer é o E. Letra E. Olha que achei! Letra E. E aí, sempre que você selecionar um modelo, sempre que você selecionar um item de qualquer atividade que você queira mostrar para essa criança, sempre traga ele para próximo do seu rosto, para você estimular também o contato visual. Trazendo a peça para próximo do seu rosto, você faz com que a criança olhe para você, os seus olhos e para a peça, aumentando o contato visual da criança com você. Então, você vai pegar, sendo o modelo, letra E, encontrei, agora é a sua vez. Onde está a outra letra E? E aí a criança vai olhar, procurar. Se ela não encontrar de primeira, você pode apontar para ela onde está o certo, ou pegar junto com ela a letra E. E depois que você selecionou, você vai colocar no potinho igual. Onde está o E verde? Onde tem a letra E verde? Aqui! E assim você vai seguindo. Agora vamos pegar mais um. Eu vou pegar a letra A. Achei a letra A. Onde eu vou colocar a letra A? Que cor ela é? Azul. Vamos colocar no azul? Azul. Você percebeu que eu já fiz uma pergunta para a criança com um objeto próximo do meu rosto, para ela me olhar e tentar responder qual é a cor, onde é que deve colocar, para a gente ir sempre trazendo e usando dessas colocações, dessas perguntas, das comemorações para cada vez mais e aumentando o interesse e o engajamento da criança na atividade, para que ela consiga ir realizando a atividade sem perder o interesse. É muito comum crianças autistas perderem o interesse muito rápido por uma atividade, principalmente se é uma atividade que exige cognitivamente dela como essa. Ela precisa pensar na letra, ela precisa pensar na cor, ela precisa pensar onde ela vai colocar. E também ela precisa lidar com a questão tátil, de estar em contato com a água, de estar em contato com uma textura, de estar com a mão molhada. Então, é muito comum a fuga, a não realização, querer fugir, não querer fazer, querer derrubar a atividade, querer jogar a água fora, querer jogar os números. Então, a gente sempre tem que ir tentando trabalhar o engajamento dessa criança nesse processo, para que ela sinta prazer, se sinta motivada a realizar. Então, sempre comemore, bata palmas, diga que ele está de parabéns para ele se sentir motivado a continuar. Então, você vai seguindo. Agora, que cor vai ser? O M? M de quê? M de mamãe. Vamos repetir?
Mãe. Mamãe. M de mamãe. Onde a gente vai colocar? No amarelo. E aí você também, com esse tipo de estimulação, você também já consegue começar a estimular os aspectos vocais de fala dessa criança, para ela conseguir imitar, repetir. Você percebeu que eu usei bastante a articulação da boca para fazer a imitação mãe, mexendo bem a boca, mostrando para a criança como é o modelo, como é que tem que abrir e fechar a boca, como é que o som vai sair. Claro que isso é muito mais estimulado na fonoaudiologia, com a estimulação fonoaudiológica, mas dentro de casa e também nas outras terapias, a gente sempre também deve estimular os aspectos cognitivos e comunicativos da criança. Estímulos nunca são demais. A gente precisa sempre estimular o máximo que a gente puder. Então, a gente vai estimular em casa, vai estimular na TO, vai estimular na fono, para que essa criança consiga realizar essa comunicação verbal, consiga falar algumas palavras, consiga iniciar essa comunicação, sim. E aí nós vamos assim seguindo por toda a atividade. Agora deixa eu ver o O. Vamos pegar o O. Como é que fala o O? O. E aí você dá um modelo de como a criança fala. Que cor é o O? Azul. Onde a gente vai colocar o azul? Aqui, azul. E assim você vai seguindo toda a atividade, estimulando todos esses componentes e áreas do desenvolvimento, sempre, como eu já falei, tendo um suporte de um lencinho para a criança enxugar a mão, caso ela queira, ela sinta essa necessidade, uma toalha para ela enxugar a mão. Se ela quiser parar um pouco e respirar, limpar a mão, conversar com você, você pode deixar também ela parar um pouco, respirar, fazer pequenas pausas ao longo da atividade. Se ela estiver muito sobrecarregada, você perceber que ela está um pouco agitada, você pode parar um pouco, deixar ela respirar, ela se regular novamente para você voltar à atividade. Ou então você pode ter colocado muitas letras. Por exemplo, aqui tem muitas letras, ó. Tem diversas letras aqui dentro. Ela pode não conseguir fazer todas, então você pode estipular 3, uma de cada cor. E aí ela faz essas 3, depois ela dá uma pausa, depois ela faz mais 3, dá outra pausa. E assim você vai realizando a atividade, respeitando o tempo de cada criança, para que ela consiga realizar sem ser um momento aversivo e um momento ruim para ela. Uma outra coisa que a gente pode utilizar nessa atividade são os pegadores. Esse aqui é um pegador tesoura, que você pode usar para trabalhar essa questão de pinça também, de força, para a criança ir utilizando. Então, você vai pedir para a criança, vai posicionar a mão dela aqui, vai posicionar os dedinhos, vai fazer com ela o movimento, vai mostrar para ela como é que faz. E aí depois você vai pedir para ela pegar uma letra, ó, pegou a letra e colocou. Se ela não conseguir realizar sozinha, você pode segurar na mão dela, pegar a letra. Vamos pegar a letra E. Mergulhou, tipo, pegou o E, vamos levar. Sempre fazendo o uso das onomatopeias, das figuras de linguagem, das brincadeiras, para isso ficar mais lúdico e mais prazeroso. Lembrem-se, esse tipo de atividade pode parecer muito simples para nós adultos, mas para uma criança que tem alterações sensoriais, que tem dificuldades em manter a atenção, que tem dificuldade em realizar o brincar de uma maneira funcional, isso exige muito dela. É uma atividade que às vezes a gente demora anos para fazer com que a criança realize perfeitamente, sem nenhum tipo de ajuda. Nem ajuda verbal da gente falar a cor que quer,
ou ajuda física de pegar e colocar. Isso, claro, variando o nível de dificuldade de cada criança, o nível de atividade, o nível de autismo em que ela se encontra. Então, esse processo é um processo delicado, é um processo lento, muitas das vezes, em que a criança precisa realizar muitas repetições para ter a perfeição, para conseguir realizar perfeitamente aquela atividade. Então, não vai ser na primeira tentativa que ela vai realizar sem ajuda, não vai ser na segunda, talvez na quarta ela já consiga, sem muitas ajudas físicas, sem você ter que segurar na mão dela e colocar. E claro, isso vai variar de acordo com cada criança e cada grau de dificuldade. Tem criança que não vai ter dificuldade nenhuma e vai realizar super rápido. Não tem uma dificuldade sensorial, não tem uma dificuldade cognitiva, não tem dificuldades comportamentais, consegue sentar, obedecer os comandos, fazer, ela vai fazer muito rápido. Mas uma criança que tem essas alterações, ela já vai precisar de mais tempo, de mais treino. Então, a gente sempre tem que ir observando essas questões para ir direcionando também as crianças. Caso você não tenha esse tipo de pregador-tesoura, você pode usar um pregador de roupa, desse comum, que você tem aí na sua casa, para ter a mesma função. Pegar o número e colocar no igual. Colocou. É a mesma função. E assim como no pregador-tesoura, você vai usar também o posicionamento. Você vai posicionar a mão da criança. Se ela não conseguir apertar de primeira, você vai auxiliar e vai apertar junto com ela. E assim você vai direcionando a atividade e fazendo com que ela consiga fazer essas atividades, fazendo essa estimulação e, claro, sendo um momento muito prazeroso para vocês que são pais e para a criança. Esse foi o vídeo de hoje com algumas dicas de brincadeiras sensoriais que você pode fazer aí na sua casa. Então, teste, tente realizar as brincadeiras com seu filho e marque a gente nas nossas plataformas do Facebook e do Instagram, que vai ser um prazer enorme ver vocês realizando todas essas atividades. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber mais notificações dos nossos vídeos e até o nosso próximo vídeo. Eu sou Juliane Souza, terapeuta ocupacional, e esse é o Playtea. Tchau!